Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sumi, né? Mas eu tive um motivo. O que aconteceu? Eu sumi, eu acho que eu fiquei uns 3 meses, né, sem gravar nada. Eu tive um probleminha de saúde, mas agora, graças a Deus, já está tudo bem. Então, eu estou de volta. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje, como bons cristãos, nós vamos falar sobre a história do cristianismo. Esse é um assunto que eu gosto bastante, a história da igreja. Por quê? Porque nós precisamos saber o que aconteceu na história para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso é muito importante porque muitas vezes nós sentamos na igreja de domingo a domingo e é isso. Ninguém sabe o porquê está ali, ninguém sabe o porquê está fazendo o que está fazendo ou o porquê está adorando o que está adorando. Então nós precisamos saber o porquê nós estamos aqui hoje, e é muito importante também entender que houveram pessoas importantes na história e principalmente houveram mártires, né? Nós precisamos nos lembrar dessas pessoas. Então, a nossa caminhada cristã é composta pelo sangue dos mártires. Mas antes de falarmos sobre a história da igreja, como que a igreja foi fundada, nós precisamos entender o que aconteceu ali naquelas famosas páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que nós chamamos de período intertestamentário, que houve ali um silêncio profético de Deus de 400 anos, onde não houveram novos profetas e, consequentemente, não houveram novas profecias. O que aconteceu ali? Nós podemos classificar esse período em 3 pontos importantes que aconteceram na história antes da vinda de Cristo. É como se nós tivéssemos ali 3 eventos importantes que foram preparados para que Cristo viesse ao mundo. Agora nós vamos falar desses 3 pontos. E logo ali, no 4º século antes de Cristo, surge um nome muito conhecido, que é quem? Você provavelmente já ouviu falar nele. É Alexandre o Grande. E por que ele ficou tão conhecido? Porque ele foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Alexandre o Grande conquistou todo o mundo antigo. E como é que ele fazia isso? Quando Alexandre o Grande conquistava uma terra, ele não oprimia o povo, ou seja, ele não matava as pessoas, mas ele buscava se casar com as mulheres e criar laços com os locais. Por quê? Porque ele não desejava apenas conquistar as terras, mas ele desejava também criar uma só cultura. E é assim que surge o que nós chamamos de helenismo, onde o grego passou a ganhar proeminência em todo o mundo antigo. E, inclusive, as pessoas eram obrigadas a aprender a falar grego. O grego era a língua principal. Por causa desse período helenístico, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, precisou ser traduzido para o grego, que é o que nós chamamos de Septuaginta. Por quê? Porque o grego era a língua principal. Então, se hoje, é igual hoje, né? Hoje a língua principal é o inglês. E naquele aí a gente tem que aprender, né? Então, naqueles tempos, as pessoas tinham que aprender o grego. Então, como nós falamos, antes da vinda de Cristo, nós tivemos 3 eventos importantes. O primeiro deles foi o quê? Foi justamente esse período helenístico, onde o grego passou a ser a língua principal e o grego também ganhou uma proeminência em todo o mundo antigo. Então, houve ali uma unificação de uma só cultura, que é onde nós entramos no segundo ponto, que por causa do helenismo nós tivemos um enfraquecimento do judaísmo. Por quê? Porque alguns judeus concordavam com a unificação de uma só cultura e outros não. Então, antes o que era tudo junto, onde todos andavam ali em uma mesma opinião, houve um enfraquecimento do judaísmo, onde alguns concordavam com a unificação de uma só cultura e outros não. E qual que é, então, o terceiro ponto importante da história antes da vinda de Cristo? Foi a chegada do grande Império Romano após a morte de Alexandre o Grande. E por que é tão importante a chegada do Império Romano? Por quê? Porque o Império Romano trouxe infraestrutura e segurança. Ou seja, através do Império Romano, estradas foram construídas. Então, o povo podia ir e vir com certa liberdade. Então, toda essa infraestrutura que o Império Romano trouxe com a construção de estradas favoreceu mais adiante, após a vinda de Cristo, a propagação do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas poderiam caminhar de um lugar para o outro, levando o Evangelho. Então, quais foram os 3 acontecimentos importantes que aconteceram na história antes da vinda de Cristo?
Primeiro, nós tivemos o helenismo, onde o grego passou a ser a língua oficial e nós tivemos ali a unificação de uma só cultura. Nós tivemos o enfraquecimento do judaísmo e nós tivemos a chegada do Império Romano com infraestrutura e construção de estradas, né? O que favoreceu para que o evangelho pudesse ser pregado. Então, esses três eventos importantes é o que nós chamamos da plenitude dos tempos, onde tudo estava sendo preparado, onde tudo foi preparado, né, para que Cristo pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições necessárias para ser anunciado. Cristo veio ao mundo, cumpriu a sua missão, morreu e ressuscitou no terceiro dia e deixou uma grande missão para os seus discípulos, que era o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é aí que entra o problema. Por quê? Porque no início, os discípulos de Cristo não entendiam que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura. Eles achavam que Jesus veio somente para os judeus e eles queriam pregar o evangelho somente para os judeus. Mas nós tivemos dois pontos importantes na história que mudaram isso. E o primeiro grande acontecimento aconteceu através de quem? Através da vida do apóstolo Paulo. Após passar por aquela experiência com Cristo, ele se converte ao cristianismo e se torna um dos maiores missionários para os povos gentios. E o segundo acontecimento é através do apóstolo Pedro, quando ele tem aquela visão lá em Atos 10, quando ele vê aquele lençol cheio de alimentos impuros e Deus fala para ele comer. E o que ele fala para Deus? Ele fala que ele não poderia comer aqueles alimentos impuros, né? Então Deus responde o quê? Que não era para ele tornar impuro aquilo que Deus já purificou. Ou seja, através dessa visão, Pedro entende que o evangelho não era para ser pregado apenas para os judeus, mas para todos os povos. E o evangelho era propagado por pessoas comuns. Eram os artesãos, eram as lavadeiras, eram os ferreiros. Esses é que foram os maiores evangelistas daquela época. Pessoas comuns que através das estradas romanas iam levando o seu testemunho de salvação através de Jesus. A igreja sempre foi perseguida, mas naqueles tempos as perseguições aconteciam somente dos judeus para os cristãos. Roma só intervia para restaurar a ordem, mas no ano 54 depois de Cristo as coisas mudaram. Por quê? Porque subiu ao poder um imperador chamado Nero. Então foi justamente nesse tempo, através do governo de Nero, que Roma passou a perseguir os cristãos. E no início, o povo até gostava do governo de Nero. Por quê? Porque ele trazia leis em favor do povo, dos pobres e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, Nero começou a mandar matar as pessoas que simplesmente discordavam com ele. Então, diante disso, o povo começou a ficar saturado de Nero. E aí, para piorar ainda mais, no ano 64 depois de Cristo, houve um incêndio em Roma. E aí o povo, mesmo sem provas, começou a colocar a culpa em quem? No imperador. Por quê? Porque Nero tinha um plano de fazer uma revitalização da cidade. E aí o que o povo começou a supor? O povo pensou que como ele queria fazer essa revitalização da cidade, ele simplesmente enlouqueceu e colocou fogo na cidade. Mas, como eu falei, não havia provas de que foi o imperador que colocou fogo na cidade. Provavelmente o fogo começou porque a cidade vivia em situação precária. E aí, para poder, diante de toda essa acusação do povo e não se sair por baixo, como levando a culpa do incêndio, Nero teve a brilhante ideia de fazer o quê? Colocar a culpa em outra pessoa. E vocês sabem quem foram as pessoas que Nero colocou a culpa? Exatamente, Nero colocou a culpa nos cristãos. E por que ele fez isso? Porque ele observou que, dentre as regiões que foram menos atingidas, havia uma maior concentração de cristãos nessas regiões. E aí Nero emitiu um decreto que os cristãos deveriam ser mortos. Por quê? Porque ele colocou a culpa nos cristãos, que eles é que incendiaram a cidade de Roma. E aí os cristãos foram perseguidos e foram mortos. Então aqui nós tivemos a primeira perseguição do Império Romano contra os cristãos. E aí os cristãos foram perseguidos e foram mortos de diversas formas. Nós temos duas formas que eu acho que são as mais cruéis. A primeira delas é que os cristãos serviram de luminárias.
Dá pra imaginar, né? Eles eram amarrados em postes, eram besuntados de piche e eles eram queimados vivos. Os cristãos serviram de luminárias tanto para o jardim do imperador quanto para a cidade. Eles eram pendurados nos postes e era ateado fogo neles. E a segunda forma foi através do Coliseu, né? Onde eles eram devorados por feras. E acredita-se que foi exatamente nesta época da perseguição do Império Romano contra os cristãos que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram mortos. E então, no ano 68 d.C., o povo se rebelou contra Nero e obrigou ele a fugir da cidade. E após fugir da cidade, Nero cometeu suicídio. E aí a gente pode dizer que a igreja viveu um tempo de relativa paz após Nero se suicidar. Então, a primeira perseguição dos cristãos começou através do imperador Nero. E aí, quando ele morreu, a igreja viveu um tempo de relativa paz. Porém, nós tivemos uma nova onda de perseguição, que foi a segunda perseguição contra os cristãos através do governo de Domiciano. E quem foi Domiciano? Domiciano assumiu o governo de Roma no ano 81 d.C. e no começo o seu governo foi até pacífico, mas no final as perseguições contra os cristãos voltaram novamente. E por que as perseguições voltaram? Porque Domiciano queria que fosse prestado cultos e sacrifícios a ele. Diante da recusa dos cristãos, os cristãos eram perseguidos. Mas vale dizer aqui que durante o governo de Domiciano, os cristãos não eram perseguidos e mortos exatamente. Muitos deles eram exilados. E acredita-se que foi exatamente neste tempo, durante o governo de Domiciano, que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. E aí no final aconteceu o quê? Domiciano foi considerado um tirano, ele foi morto dentro do palácio, e aí a igreja viveu um certo tipo de relativa paz novamente. Gente, tem um abençoado passando de moto que olha... Então, após viver esse tempo de relativa paz, no ano 98 d.C., na virada para o século II, sobe ao poder um homem chamado Trajano. Mas Trajano trouxe uma política um pouquinho diferente, porque ele dizia que, ao invés de gastar dinheiro para perseguir os cristãos, ele achava que esse dinheiro deveria ser investido em coisas melhores. Então isso quer dizer que o cristianismo deixou de ser proibido? Não. O cristianismo ainda era proibido, e foi aqui que surgiu o decreto de Trajano. Mas os cristãos não eram perseguidos diretamente, eles deveriam ser denunciados, e essas denúncias não poderiam ser anônimas, ou seja, se eu denunciasse um cristão, eu deveria me expor e para poder denunciar, né? E quando esses cristãos eram denunciados, eles eram levados a um julgamento, e nesse julgamento eles deveriam negar a Deus. Então, quando eles não negavam a Deus, eles eram mortos. E mesmo diante de tantas perseguições, mesmo diante de tantas mortes, a igreja continuava crescendo e o número de cristãos também continuava crescendo. Diante desse crescimento absurdo da igreja, que se tornou muito numerosa, alguns problemas começaram a surgir e houve-se a necessidade de criar a defesa da fé. Por quê? Porque haviam muitas pessoas dando muitas opiniões. Quando a gente sabe, né, que quando há muitas pessoas reunidas, todo mundo quer dar um certo tipo de opinião. Então houve-se a necessidade de criar essa defesa da fé, que é o quê? Que é uma organização, alguém que pudesse organizar essas ideias e determinar ali o que era verdade e o que era mentira. Para vocês terem noção, um dos problemas que surgiu com essa falta de organização de ideias era que os pagãos acreditavam que os cristãos eram canibais. Por quê? Porque eles comiam e bebiam o sangue de Cristo. E um outro problema que surgiu também, que nós já falamos no vídeo anterior, foi o movimento do gnosticismo. E como nós falamos, o gnosticismo foi uma heresia. Por quê? Porque eles pregavam entre o povo que a salvação não vinha por meio de Cristo, e sim através de um conhecimento que eles tinham. E os gnósticos não acreditavam na criação que aconteceu em Gênesis, porque para eles a matéria é ruim e é caída. Então eles achavam que havia diferença. Havia um Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau, e havia um Deus do Novo Testamento, que era um Deus bom. E eles acreditavam que esses deuses viviam guerreando entre si.
Então, diante desse monte de gente e desse monte de opinião, a igreja se organizou e teve 3 respostas para isso. Foi o quê? Foi o cânon, o credo e a apostolicidade. E quando nós falamos de cânon, nós estamos falando do quê? Como a gente sabe, naqueles tempos, a Bíblia era formada somente pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido formado. As coisas já haviam sido escritas. Mas quando os apóstolos escreveram as cartas, as coisas, por exemplo, eles não escreveram com a intenção de formar um Novo Testamento. Eles só escreveram. As coisas eram escritas e passadas e lidas de igreja em igreja. Mas conforme foram surgindo muitas ideias e muitas opiniões, houve-se a necessidade de pegar esses escritos e formar o Novo Testamento. Então, ali no último concílio, no final do século IV, houve uma constatação de quais escritos as igrejas aceitavam e de quais escritos as igrejas rejeitavam. Então, em resumo, o cânon foi o quê? Foi essa necessidade de juntar os escritos que já eram reconhecidos como inspirados e formar o Novo Testamento. Então, a primeira resposta da igreja foi o cânon e a segunda foi o quê? Foi o credo apostólico. E o que é o credo apostólico? É uma afirmação do que nós cremos. Então, se você nunca escutou falar do credo apostólico, não sabe nem o que é, eu vou ler aqui agora para você. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então isso aqui é a nossa confissão de fé. É tudo o que nós cremos. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos na criação, que Ele é o Criador dos céus e da terra, nós cremos em Jesus, que Jesus é o seu único Filho, nosso Senhor, nós cremos que ele foi concebido pela Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, ressuscitou ao 3º dia. Então tá aqui, tá tudo que nós cremos, está aqui no credo apostólico. É a nossa confissão de fé. Então, nós tivemos o cânon, o credo apostólico, e agora nós vamos falar sobre a apostolicidade da igreja. Então, como nós falamos, naqueles tempos, as heresias estavam surgindo e as pessoas diziam que cada um deveria acreditar na sua própria verdade. O que a igreja estabeleceu? A igreja estabeleceu que a verdade deveria ser a que os apóstolos ensinaram, uma vez que eles aprenderam com o próprio Cristo. Então foi aqui que as igrejas se uniram sobre a apostolicidade e os apóstolos passaram a ser muito importantes. Tanto é que cada igreja queria ter para si um apóstolo. Então, se antes as igrejas ficavam à mercê dos falsos ensinos daquela época, agora as igrejas poderiam se organizar a partir de uma liderança apostólica. Então, foi assim que surgiu a Igreja Católica. Mas veja só, não é a Igreja Católica Apostólica Romana que nós temos hoje. Antigamente, a igreja era chamada de Igreja Católica. Por quê? Porque a palavra católica significa universal. Então, era uma igreja universal, unida por um cânon, uma liderança e um credo apostólico. Igreja Católica, Igreja Universal. Então, foram essas as 3 respostas que a igreja deu diante daquelas heresias que nós falamos, apresentando um cânon, o credo apostólico e a liderança apostólica. Então, depois de toda essa organização, mediante um grande crescimento da igreja, a igreja viveu um tempo de relativa paz e nós chegamos no ano de 2025 livres, leves e soltos? Não, a igreja voltou a ser perseguida novamente. Mais especificamente no século III, com a chegada do governo de 2 imperadores, chamados de Décio e Diocleciano, a igreja sofreu as suas piores perseguições, onde as pessoas eram mortas e os templos eram queimados. O imperador Décio criou um decreto onde todos os habitantes de Roma deveriam se curvar aos deuses romanos. Então,
os cristãos deveriam adorar a outros deuses. E esse decreto não era algo simples. Por quê? Porque os cristãos tinham que ter um certificado comprovando que eles tinham adorado a outros deuses. E muitos cristãos eram mortos justamente porque eles tentavam comprar esse certificado. Então, ou eles eram mortos porque se recusavam, ou eles eram mortos porque eles tentavam comprar um certificado. Já o imperador Diocleciano ordenou que os cristãos fossem mortos, os escritos queimados e os templos incendiados. E no meio de tantos conflitos políticos, eis que surge um homem chamado Constantino. E Constantino foi uma peça muito importante para a liberdade dos cristãos, e você vai entender já já o porquê. Mas antes disso tudo, Constantino estava planejando invadir a cidade de Roma. Mas antes dessa batalha, Constantino teve uma visão. E o que ele viu? Ele teve uma visão onde Deus dizia para ele: sob este sinal vencerás. E qual que era o sinal? Era um sinal da cruz. E aí o que Constantino fez? Constantino fez com que todo o seu exército desenhasse um sinal da cruz no seu escudo, e naquele dia Constantino venceu a batalha e conquistou a cidade de Roma. E isso é muito interessante, por quê? Porque Constantino nutria uma certa simpatia pelos cristãos, uma vez que a sua mãe era cristã. E alguns até afirmam que ele mesmo depois se tornou um cristão. E como eu falei, Constantino teve um papel muito importante. Por quê? Porque no ano 313, gente, 313, as perseguições começaram com Nero no ano 54, mas no ano 313, Constantino assina o Edito de Milão, dando a liberdade para os cristãos. E o que foi o Edito de Milão? O Edito de Milão foi um documento que declarava que o Império Romano seria neutro em relação à religião. Então, com Constantino no poder, os cristãos ganharam o direito de se tornarem livres. E é isso, gente. Essa foi só a primeira parte. Eu ainda vou gravar outros vídeos que ainda tem muito mais sobre a história da igreja. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que vocês compartilhem com outras pessoas o que nós aprendemos aqui e que Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero vocês aonde? No próximo vídeo.